Hoje nós vamos conversar com o médico e cirurgião plástico Mário Galvão. Mário Galvão é um dos cirurgiões plásticos mais conceituados no Brasil e no exterior. Ele nasceu em Castelo, no Espírito Santo, e é formado pela Universidade Federal daquele estado. Fez pós-graduação na Inglaterra, onde permaneceu durante 11 anos, trabalhando em alguns dos mais importantes hospitais londrinos. Na Inglaterra, ele operou muitos ex-combatentes da Segunda Guerra e é especializado em microcirurgias. Mário Galvão é conferencista da Faculdade Westminster e membro da Associação Britânica de Cirurgia Plástica e da Real Sociedade de Medicina. No Brasil, ele foi fundador do Serviço de Microcirurgia Reparadora do Hospital do Câncer, o INCA. As suas técnicas de cirurgia plástica inovadoras foram publicadas em todo o mundo. Entre elas, destacam-se a mamoplastia e as técnicas de reconstrução facial. Galvão é ainda o inventor de um aparelho utilizado em plásticas de mama e que é fabricado na Inglaterra. A minha conversa com Mário Galvão foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos falando de sua história. Eu nasci em Castelo, no Espírito Santo, sou capixaba, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo e terminei a minha faculdade em 1969. E em fevereiro eu mudei para a Inglaterra para fazer pós-graduação em cirurgia plástica. Lá você ficou 11 anos? A minha intenção era ficar 2, 3 anos, acabei ficando 11 anos. Vivi a vida do inglês, fui muito bem aceito, nunca fui tratado como estrangeiro. E dei muita sorte porque inicialmente eu fui trabalhar no Queen Victoria Hospital, que era o berço da cirurgia plástica, onde trabalhou o Sir Archibald McIndoe. Sir Archibald McIndoe é o pioneiro da cirurgia plástica mundial durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desenvolveu várias técnicas que eu vou falar mais na frente. Tá. Mas nesse hospital, a sorte que eu dei foi que eu fiz 3 anos de cirurgia geral e 7 de plástica. O treinamento lá são 10 anos. E quando eu estava fazendo cirurgia geral, eu dei a sorte de ser assistente do Sir Edward Miller, que era o presidente do Royal College of Surgeons e também cirurgião da família real. E eu dei muita sorte porque em várias ocasiões, durante cirurgias, eu demonstrei uma habilidade manual que eles acharam que eu estava acima da média, né, porque o estudante brasileiro pratica mais do que o estudante inglês. Então, quando eu cheguei lá, já amarrava um nó com muita rapidez, já tinha conhecimento já de técnicas sofisticadas de cirurgia plástica e cirurgia geral. Então, isso impressionou um pouco o inglês. Eu fui muito bem aceito. Eu me lembro uma ocasião que ele estava fazendo a retirada de um tumor de mama, um fibroadenoma de mama, o Sir Edward Miller, e fica aquele espaço morto que tem que dar um ponto. E a gente usava aquelas agulhas de 18 quilates de ouro, não existia ainda o fio agulhado. A enfermeira colocava o fio na agulha, tinha aquele buraquinho, e ele, quando deu aquele ponto, o fio veio, mas a agulha ficou dentro da mama, e ficou dentro do seio da paciente. E durante vários minutos, ele tentou achar a agulha e não achava. E chamamos então raio-x na sala, e lá pelas tantas ele já estava suando, nervoso. Um acidente, né? Aí eu falei assim, excuse me, sir, may I? Aí ele me deu a chance. Aí, quando eu introduzi meu dedo, minha mão esquerda, senti a pontinha da agulha, com a mão direita fui lá e puxei a agulha. A partir daquele dia eu era o melhor cirurgião do mundo para ele, então ele me ajudou muito. Claro, claro. A sorte na vida é fundamental, né? Agora, Mário, antes de você ir para a Inglaterra, quero saber um pouco de você no Brasil. Como é que você decide ir para a medicina? Olha, eu acho que a minha vida profissional começou realmente quando eu estudei no Colégio Nova Friburgo, na Fundação Getúlio Vargas. Foi o melhor colégio interno, internato do Brasil, na década de 60. Eu posso citar vários alunos que estudaram lá, que foram
da minha época, Carlos Langoni, por exemplo, é um deles. Era um colégio que tinha 8 horas de aulas por dia, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Então eles ensinavam, por exemplo, história da Mesopotâmia. Cada aluno era dado um livro e a gente tinha que fazer um resumo da história. Quer dizer, eles ensinavam a gente a estudar na biblioteca. Então eu acho que a minha vida começou ali, porque eu aprendi a estudar ali no Colégio Nova Friburgo. Uma bela escola e belos professores fazem a diferença. Exatamente. Mas você decide para a medicina quando? Bom, eu desde os 6, 7 anos de idade que eu já queria ser médico. Eu tinha brinquedos de estetoscópios, vários brinquedos, termômetros de criança. Desde pequeno eu queria ser. O meu avô era cirurgião, trabalhou com cata preta aqui no Souza Aguiar. E o meu pai era fazendeiro, não estudou medicina. Mas eu desde pequeno já gostava. E em Vitória, onde eu fiz a faculdade, na década de 60, não existia cirurgia plástica, cirurgião plástico. Então eu era estudante de medicina e fazia cirurgia plástica já precocemente. Você já gostava? Já. Eu já fazia, operava na clínica de câncer, tirava câncer de pele, queimadura, lábio leporino. Eu já operava tudo isso como estudante. Obviamente que aquilo ali era uma outra época, né? Hoje Vitória tem mais de 100 cirurgiões plásticos. Que coisa, né? Agora, qual é a diferença da cirurgia estética e reparadora? Às vezes o cirurgião, ele anuncia-se como um cirurgião esteta, só faz cirurgia estética. Na verdade, o cirurgião, para ser completo, ele tem que fazer a estética e a reparadora. Por exemplo, a estética é mais fácil do que a reparadora. Por exemplo, diminuir o tamanho do nariz. Você já tem um nariz ali, é só diminuir o tamanho. Isso é cirurgia estética do nariz. Cirurgia reconstrutora ou reparadora do nariz. O indivíduo perdeu o nariz por câncer ou por um acidente. Então nós temos que reconstruir aquele nariz, é muito mais difícil. Então o cirurgião tem que ter profundo conhecimento de cirurgia estética para poder refinar aquele nariz que ele reconstruiu. Por outro lado, o cirurgião tem que ter profundo conhecimento de cirurgia reparadora ou reconstrutora para poder resolver os problemas das complicações da estética. As duas estão interligadas. A reconstrutora corrige as complicações da estética. E a estética refina a cirurgia reconstrutora. São interligados. O cirurgião tem que fazer as duas. Você é considerado o mais importante cirurgião, microcirurgião brasileiro. A microcirurgia é a cirurgia reparadora? A microcirurgia, ela surgiu, a reconstrutora surgiu na década de 70. Eu sou da primeira geração e talvez seja o primeiro microcirurgião do Brasil, porque em 1970, quando eu trabalhava no Queen Victoria Hospital, na Inglaterra, a microcirurgia, ela incorporava apenas o enxerto de nervo, cirurgia de nervo e reimplante de extremidades. Dedo, pé, mão. A gente fazia reimplante e cirurgia de nervo. Isso era microcirurgia. Somente em 1973 é que surgiu a microcirurgia reparadora através do transplante de tecido. Microcirurgia não é cirurgia pequena, é uma cirurgia de grande porte. Por exemplo, o indivíduo perde a metade do rosto num acidente ou por câncer. Então nós não temos tecido para reconstruir aquela parte. Então temos que transportar de uma parte do corpo para outra. Então nós tiramos bloco de tecido nutridos por uma artéria, uma veia, um nervo às vezes, tiramos da região dorsal, do abdômen e colocamos aqui. Então a artéria e a veia medindo 1 a 2 milímetros são ligadas nas artérias e veias faciais, na artéria e veia facial. Isso possibilita então transportar o tecido vivo de uma parte do corpo para outra. Isso é microcirurgia. Certo. Porque muitas pessoas pensam que microcirurgia é cirurgia pequena, mas não é cirurgia reparadora moderna. Ela está mais relacionada à cirurgia reparadora do que na estética. Então é a cirurgia das grandes reconstruções, vamos dizer assim. E são cirurgias de 7, 8 horas? 10, 12, às vezes 15 horas, são cirurgias demoradas. E são cirurgias, quer dizer, você pode também transplantar de uma pessoa para outra? Ainda não, isso aí é transplante homólogo. No momento, nós fazemos transplante autólogo. E o microcirurgião, nós operamos com microscópio, com 25, 16 ou 25 ou 40 vezes de aumento. E, na realidade, nós estamos olhando aqui e estamos enxergando aqui embaixo. Então, a gente opera assim.
nessa posição. Então requer muita habilidade manual e treinamento. O cirurgião tem que aprender essa técnica até no máximo com 30, 35 anos. Depois ele não vai conseguir mais, porque a cirurgia é muito complicada, a visualização do campo operatório. Você tem uma visão indireta dos tecidos. E a outra pergunta você me fez com relação a... Se você pode implantar de outra pessoa, não? Bom, isso aí eu transplanto homólogo de um indivíduo que acabou de morrer, você transplantar um nariz, uma orelha, um pé, um braço. Isso pode ser feito. Tecnicamente falando, nós já estamos preparados para fazer isso desde 1994, quando tivemos um planejamento no Instituto Nacional do Câncer, onde eu trabalho há 28 anos, para fazer o primeiro do mundo. Mas não realizamos isso porque não existe ainda uma droga eficaz para evitar a rejeição. A pele é a estrutura anatômica do nosso corpo que mais reage ao transplante homólogo de uma pessoa para outra. Então, esses pacientes transplantados são todos experimentais, são cirurgias experimentais. O caso daquela mulher na França que perdeu... Também, e esses pacientes tomam as drogas que são nocivas à saúde e geralmente eles vivem 15 a 20 anos a menos, porque as drogas vão destruindo o corpo. O efeito colateral é enorme. O efeito colateral é enorme, além disso faz também câncer de pele. Então não existe até hoje, até a presente data, uma droga eficaz que faça isso uma cirurgia de rotina. Tecnicamente falando, qualquer microcirurgião poderá fazê-la, mas não existe ainda essa droga. Quer dizer, da pele da pessoa para a própria pessoa não tem problema? Não, o transplante homólogo é de outra pessoa. Sim, isso dá reação imunológica. Certo. Agora, o transplante autólogo, que é da mesma pessoa, esse não dá reação nenhuma. Essa paciente, por exemplo, da França, a cirurgia foi um sucesso. O cachorro mordeu ela, já foi um sucesso a cirurgia, mas é cirurgia experimental. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Poderá haver uma rejeição, ela vai viver pelo menos uns 15 a 20 anos menos, e cheio de complicações. Eu me lembro aquele paciente, o primeiro que fizeram foi um australiano, ele estava até na prisão na Austrália, fizeram o transplante de braço para ele, tiraram o braço de uma pessoa que acabou de morrer e colocaram. Esse paciente viveu com o braço 5 anos. Ele queria fazer a cirurgia para sair da cadeia, né? Então ele se colocou como cobaia. E 5 anos depois ele foi a Londres e pediu para amputar o braço. Ele foi feito a amputação do braço em Londres. Ele não aguentou tomar os remédios para rejeição. Então isso aí tem que esperar mais um pouco. Claro. Eu queria voltar então para você lá em Londres, né? Você é um médico brasileiro, chega lá, você já contou, deu essa sorte louca com os grandes cirurgiões ali e tal. E como é que foi a tua... Você ficou 11 anos, né? E eu sei que você operou também muitas pessoas que se feriram na Segunda Guerra Mundial. Esses pilotos que eram submetidos a essas cirurgias reparadoras de grande porte, reconstrução de nariz, orelha, boca, mão, queimaduras graves, eles fundaram um clube, chamava Clube dos Cobaias. E você operou também muitas pessoas que se feriram na Segunda Guerra Mundial. Queria que você contasse isso. O Queen Victoria Hospital foi criado durante a Segunda Guerra Mundial pelo Sir Archibald Mackindu, que é um cirurgião famoso, plástico. E eles sabiam que Londres ia ser bombardeado, então construíram esse hospital fora de Londres, numa cidade chamada East Grinstead, que fica perto do aeroporto de Biggin Hill, onde os aviões da RAF aterrissavam, e meio caminho até Londres. Então, o que aconteceu foi o seguinte: durante essa Segunda Guerra Mundial, os pilotos dos aviões ingleses, Spitfire, quando pegava fogo, eles sofriam queimaduras da face e das mãos. E quando o avião pegava fogo, eles pulavam de paraquedas, alguns caíam dentro do mar e outros em terra. Aqueles que caíam no mar chegavam com a ferida limpa. Então foi aí que surgiu a ideia de lavar com soro fisiológico, queimadura, que é usado até hoje. Esse método de lavar com soro fisiológico é nada mais nada menos do que a água do mar. Por causa do sal? Por causa do sal.
E lá no hospital Queen Victoria Hospital tinha essa banheira grande, e eles jogavam os pilotos lá e lavavam com água e sal. Bom, e esses pilotos... Se caiu na terra já era mais complicado. Chegava complicado com infecção. Então, esses pilotos que eram submetidos a essas cirurgias reparadoras de grande porte, reconstrução de nariz, orelha, boca, mãos... Queimaduras, né? Queimaduras graves. Eles fundaram um clube que chamava Clube dos Cobaias, que em inglês é The Guinea Pig Club. E o presidente do clube era o Sir Archibald McIndoe. Que foi o teu preceptor. Foi. Eu sou da 4ª geração de cirurgiões formados na Inglaterra. A primeira foi Harold Gillis, na Primeira Guerra Mundial. A segunda, Sir Archibald McIndoe. A terceira, os discípulos do McIndoe, e eu sou da 4ª. Sou treinado pelos discípulos do McIndoe. Quer dizer, a Inglaterra, que é o berço da cirurgia plástica e reparadora. Sempre foi o berço da cirurgia plástica. Cirurgiões do mundo inteiro treinaram na Inglaterra. E, então, voltando ao assunto do Guinea Pig Club, eles se reúnem toda 3ª semana de setembro, e agora, esse setembro passado, foi a última reunião, e eu fui. O mais novo tem 92 anos e o mais velho tem 104. Ainda tem, eles têm 96 vivos. Foram operados lá 678 pilotos mutilados. Desses 678, só tem 96 vivos. Então foi a última reunião. Mas é muito interessante porque foi uma época em que eles eram submetidos a experimentos. Claro. Que a cirurgia plástica estava evoluindo. Então fazia essa cirurgia, por exemplo, o indivíduo perdia metade do rosto. Demorava-se 2 anos para fazer um rosto, uma face. Hoje em dia, com a microcirurgia, nós fazemos uma face com 12, 15 horas. Com a microcirurgia, nós transplantamos e fazemos uma face. Houve uma evolução muito grande nesses últimos 50 anos. Agora você me fez até lembrar de uma história interessante. Em plena guerra, existia um piloto da RAF que chamava Jerry Moore. Jerry Moore era médico, mas era piloto. Em plena guerra, ele pegou o avião, Spitfire, foi a Brighton, aterrissou lá num campo de cricket e ficou com a namorada, passou a noite com a namorada. No outro dia de manhã ele voltou. Quando ele voltou, aterrissou em Biggin Hill, que era o aeroporto da RAF, ele foi preso. Aí disseram para ele, olha, você é indisciplinado, não serve para ser piloto, então você vai lá para o Queen Victoria Hospital ajudar o McIndoe a tratar dos mutilados lá. E esse cirurgião, eu trabalhei com ele 5 anos, interessantíssimo, ele criou várias técnicas, ele não seguia nada convencional, ele fazia as coisas do jeito dele, então ele tem várias técnicas publicadas, e eu tive o grande prazer de trabalhar com ele, Jerry Moore. Agora, nessa tua estada em Londres, você chegou a operar também esses pilotos ou não? Já estavam todos operados? Eu operei alguns de retração cicatricial tardia, porque eles tinham essa queimadura de 3º grau na face, então eram enxertos de pele que ao longo dos anos aquilo vai retraindo, e tem alguns deles, nós colocamos enxerto de pele para corrigir o ectrópio. O ectrópio é quando a pálpebra puxa para baixo. Fizemos em alguns. E o que muda na psicologia dessas pessoas, Mário? Olha, nunca mais seria o mesmo, né? É uma mutilação muito grande e a vida nunca mais será a mesma. Por mais que fique bem a operação e tal. É uma mutilação muito grande, porque naquela época os aviões não eram preparados. Claro. O tanque de gasolina era perto da cabine do piloto, explodia e queimava as mãos e a face. Mas, quer dizer, hoje em dia continuam acidentes horríveis que existem, ou então pessoas que têm câncer de rosto, principalmente, que você falou, né? Que são as operações mais difíceis. Hoje em dia, por exemplo, o cinto de segurança praticamente eliminou quase todos os tipos de traumatismo grave de face. Por outro lado, o avanço tecnológico da medicina, de tratamento imediato, por exemplo, um indivíduo que leva um tiro de AR-15 no rosto, uma destruição grande, ele pode ser salvo na guerra agora, por exemplo, lá no Iraque. Eles estão operando pacientes com deformidades enormes, de difícil tratamento, porque eles conseguem salvar o paciente, mas a deformidade é muito grande para a reconstrução. Então tem casos
que não conseguem um bom resultado na reconstrução. Agora, a gente falou em psicologia, né, como é que o sujeito sofre um traumatismo, como é que ele fica. Eu queria saber o contrário. Como é que o médico trabalha com a psicologia do paciente? Olha, aí já entra a outra parte que eu faço muito, que é também a cirurgia estética. Eu acho que a cirurgia estética, às vezes, um problema psicológico da paciente, às vezes que não gosta do nariz, ou que não gosta de uma ruga, ou que tem um seio muito grande. Eu acho que esses efeitos psicológicos da paciente, em algumas delas é tão grave quanto uma deformidade grande. Por outro lado, tem outros pacientes também que vão ao consultório de cirurgia plástica procurando alguma coisa que não tem nada relacionado com a cirurgia plástica. O cirurgião plástico, muitas vezes, em alguns pacientes, ele é um psiquiatra segurando o bisturi na mão. Ele não pode operar todo mundo, ele tem que saber escolher os pacientes. Existe um problema psicológico que não é a cirurgia plástica que vai resolver. Como é que é esse treinamento psicológico do médico, Mário? Cada médico reage de um jeito? Bom, eu acho que cada médico tem a sua personalidade, a sua maneira de agir, mas eu, por exemplo, não me emociono, não me envolvo emocionalmente no trauma, no problema do paciente. Eu atendo friamente. Se achar que não devo operar, não vou operar. Mas eu não entro na parte psicológica da paciente. Talvez possa mandar até que ela procure um psicólogo, um psiquiatra antes de operar. O médico, se envolver emocionalmente, ele não vai conseguir fazer a cirurgia. Então, por isso é difícil operar um filho, operar um, né? Mas eu já operei minha mulher, já operei filho, opero todo mundo. Eu, quando opero, eu não tenho estresse. Eu opero tranquilo. Você sai fora? Tranquilo, na maior, é como se eu estivesse no céu. Eu não tenho estresse nenhum operando. Que coisa. Eu tenho essa sorte de ser assim, né? De conseguir... Me desligo e sou tranquilo. Mário, as mulheres não estão exagerando na cirurgia plástica? Hoje a gente vê mulheres completamente... Olha, eu acho que a culpa desse exagero tem que ser atribuída também aos profissionais. Porque o cirurgião, ele tem que ser capaz de frear algumas pacientes e não indicar algumas cirurgias. Por exemplo, uma paciente jovem de 17, 18 anos, que está naquela fase, tem um seio um pouco grande, chama hipertrofia mamária. Aí ela eu quero operar, minha amiga operou. Quer dizer, esse tipo de cirurgia vai deixar uma cicatriz feia nas mamas. É melhor, às vezes, a paciente conviver com um seio um pouquinho maior, sem cicatriz, do que um seio bonitinho, todo retalhado. Eu acho que tem que haver um balanço. Um balanço, um equilíbrio nisso. E no rosto de pessoas mais velhas também, né, Mário? Porque o rosto, às vezes, perde até expressão. Né? A mulher, normalmente, no que diz respeito à cirurgia estética da face, rejuvenescimento, ela faz 3 cirurgias. Ela faz uma dos 45 aos 55, uma de 55 a 65 e uma depois de 65. A cirurgia dura de 5 a 15 anos. Esse é outro aspecto interessante. Por exemplo, uma plástica de nariz é uma só na vida. Claro. Uma plástica de orelha é uma só. Uma plástica de abdômen é uma só. Redução ou aumento de mama e plástica de face, aí são mais, geralmente 2 ou 3. Porque a pele continua envelhecendo. Mas, por exemplo, uma mulher que operou aos 45 anos, chega aos 60, quer operar de novo, aí não vai ficar muito esticada? Não, porque as técnicas modernas, antigamente, por exemplo, na plástica de face, amputava-se a costeleta, o paciente fazia uma incisão grande, levava a linha do cabelo para trás, existiam sequelas. Hoje em dia os cortes são menores e hoje em dia nós fazemos uma cirurgia já pensando na segunda daqui a 10 ou 15 anos. Então nós já fazemos a prevenção da sequela. Eu sei que você tem métodos ou maneiras de operar que são, enfim, são usados no mundo inteiro, né? Você agora criou um novo sistema de corte? Eu sei que eu tenho um vídeo teu que saiu nos Estados Unidos. Eu idealizei uma técnica há 10 anos atrás, mas só apresentei agora, porque eu queria ver o resultado tardio. Eu apresentei há 4 anos atrás em Houston, nos Estados Unidos,
e vou fazer uma demonstração em Londres agora no final do ano e também na ilha de Rhodes, que vai ter um congresso europeu. É uma técnica nova em que o corte é em volta só da orelha, chama de round ear incision, em full facelifting, não tem mais aquele corte para trás, o paciente pode usar qualquer penteado que não vai ficar cicatriz visível e também não tira a costeleta. É uma técnica nova que está sendo muito bem aceita, já existem vários cirurgiões fazendo a minha técnica. Sim. Mas você, quer dizer, você faz o corte na orelha, quer dizer, não fica aquele corte é mais ou menos 5 centímetros no couro cabeludo, depois ela passa por dentro da cartilagem, depois ela circunda atrás da orelha e junta com essa incisão superior, não tem, é um corte circunferencial. Quer dizer, não aparece depois. Não aparece absolutamente nada, com essa incisão nós podemos descolar todo o pescoço, todo o rosto, e outra coisa, a cirurgia não é mais feita tracionando a pele. Quando você traciona a pele, deforma o rosto. Claro. Nós temos que tracionar o músculo. Quando traciona o músculo, a pele vem junto. Aí fica um rejuvenescimento natural. O paciente não tem aquela cara de operada, né? Fica mais suavizada, a expressão fica suavizada, sem parecer que fez plástica. Esse que é o verdadeiro resultado de se obter. É um rosto natural em que não vai chamar a atenção de que fez plástica. Agora, tem áreas mais complicadas, né? Por exemplo, pescoço, mãos, isso aí já... Às vezes a mulher tem um rosto bonito, mas o pescoço mais difícil, as mãos, como é que faz para... O pescoço é fácil de tratar. O problema do envelhecimento do dorso da mão não tem uma solução ainda ideal. Menos sol. Tem que se prevenir, passar um protetor solar. Existe alguns tipos de laser que tiram as manchas do dorso da mão, ou até mesmo um peeling químico ou mecânico, mas não existe nenhum método satisfatório para resolver. Existe injeção de gordura, eu sou contra a injeção de gordura, mas alguns cirurgiões gostam de fazer injeção de gordura. Você é contra por quê? Eu sou contra porque a injeção de gordura é um procedimento perigoso. Se você injetar profundo, pode pegar uma veia e fazer um embolismo. E além do mais, a gordura a longo prazo ela absorve. Às vezes você não tem perigo nenhum injetar a gordura aqui. Não, gordura aqui não tem perigo nenhum, porque não tem nenhum vaso grande. Mas às vezes pode absorver aqui, não absorver ali, aí fica um pouco disforme. E o Botox? O Botox é um procedimento de rotina. Em toda paciente que faz plástica de face, quase todas fazem um Botox na região frontal. Existem também métodos... Mas aí tem que fazer cada 6 ou 8 meses, né? 6 a 8 meses. Mas existem métodos que a gente faz com a cirurgia plástica endoscópica. São 3 cortes pequenos, a gente faz, descola a pele, coloca a câmera de televisão por baixo, e a gente vem aqui, tira o músculo rugador que faz essa ruga e suaviza um pouco a expressão. Aí a paciente não vai precisar de Botox. Eu faço isso de rotina também, pela plástica de pálpebra, você pode tirar esse músculo. Quer dizer, as mulheres se chateiam muito com as rugas, né? Os homens não, né? As mulheres mais, né? Os homens são interessantes, eles mandam as mulheres primeiro. Se ficar bom, eles se animam. Os homens fazem mais plástica de pálpebra e queixo duplo. Eles fazem mais o queixinho duplo e a pálpebra. E os homens são mais, vamos dizer assim, medrosos. Eles querem que faça uma cirurgia para ninguém saber que operou. Claro. As mulheres gostam mais de falar que fizeram cirurgia, mas os homens são mais retraídos. Agora, voltando para a Inglaterra, eu sei que você tem uma história muito interessante de uma pessoa que limpava o hospital. Não falava inglês. O inglês falava assim para mim: "What a lovely day today." Aí eu falava: "Thank you very much." Agora, voltando para a Inglaterra, eu sei que você tem uma história muito interessante de uma pessoa que limpava o hospital. Isso foi em 1970, quando eu lá cheguei, não falava inglês. O inglês falava assim para mim: "What a lovely day today." Aí eu falava: "Thank you very much." Traduz, velho. Que dia lindo você tá. Dia lindo, thank you very much. Eu não falava inglês, então eu fui, quer dizer, tinha aquele conhecimento de inglês de colégio, né? E eu já ajudava cirurgias, e no final da cirurgia, 5 horas da tarde, tinha essa pessoa
que ficou muito meu amigo depois, de Moçambique, e ele limpava o centro cirúrgico. E ele falava português, e era uma grande oportunidade para eu poder exercitar meu inglês com ele, ele falava bem. Então terminava ali a limpeza da sala, eu chamava para ele ir num pub, eu pagava um uísque para ele, vamos conversar em inglês. Aí um belo dia os ingleses me chamaram, né? Falaram assim, não fica bem você tem que conversar com pessoas cirurgiões do seu nível, que tudo bem, pode tratar bem, mas... Aí eu falei assim, não, mas ele fala português muito bem, é um indivíduo muito culto, ele está estudando ciências políticas em Londres, é foragido de Moçambique, da guerra. Bom, aí eu o chamava de Bernardino, mas era um nome falso. Um belo dia ele me convidou para jantar na casa dele, a mulher dele fez um jantar para mim, morava num apartamento muito simples, em frente ao hospital. Assim, passaram uns 8, 10 meses, o Bernardino sumiu. Isso foi em 1970, eu nunca mais vi. Em 1985 eu vou a Londres, aí eu tinha mania de ficar assistindo o 6 O'Clock News, no BBC One. Aí liguei para ver o jornal, a televisão. Aí quem que estava no palácio sendo recebido pela rainha? O Bernardino, que era o Samora Machel, presidente de Moçambique. Que coisa. Era o cara, ele era conhecido como o enfermeiro, mas ele não era enfermeiro. Aqui chama-se Samora Machel, né? Samora Machel. E ele foi o primeiro presidente de Moçambique em 1974. Depois morreu, né? Aí eu entrei em contato com ele, com os assessores dele, e falei, vai mandar um avião te buscar, quer que você vá a Moçambique, receber com todas as honrarias. Mas isso não aconteceu, não tive oportunidade, e 2 anos depois explodiram um avião dele no ar e ele morreu. Coitado. Mas ele era um indivíduo bom. Isso aí foi a primeira fase da história. A segunda fase da história, são 3 fases, foi em São Conrado. Em São Conrado eu fui num jantar e conversa vai, conversa vem, tinha um casal de Moçambique. Aí eu comecei a contar essa história. E esse casal de Moçambique também era foragido de Moçambique, morando aqui no Brasil. Ele falou assim, olha, o Samora Machel, ele fez da nossa casa o quartel-general da Revolução, nós perdemos tudo. Quer dizer, era o contrário. É o contrário. E hoje a esposa do Samora Machel é casada com o Nelson Mandela. E fez um jantar para mim muito bom. Você vê a história da vida, né? É engraçado. Quer dizer, aquele homem que no exílio limpava o hospital se tornou presidente, né? Agora, que tipos também você deve ter muita história assim de... todo tipo de paciente deve aparecer no teu consultório, né? Desde pessoas chamadas jet set, né? Até malandros, né? Bem, olha, o Queen Victoria Hospital, o Sir Archibald McIndoe, esse que eu vou falar agora é até um assunto delicado, nunca foi mencionado na imprensa, mas o Sir Archibald McIndoe, ele fazia camuflagem nos espiões ingleses. Não dava o rosto? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fazia camuflagem, mas isso era um assunto, assim, muito secreto. Eu sei disso porque eu trabalhei lá muitos 5 anos no hospital. Então ele mudava o rosto de alguns pacientes. E tinham técnicas para isso. Existem técnicas para você mudar a face. Então quando eu voltei para o Brasil em 81, acho que 83, 84, eu recebi um paciente aqui no Rio de Janeiro, no meu consultório. Ele marcou consulta 9h30 da noite. Eu já achei estranho, né? 9h30 da noite. Mandei avisar a portaria, falei, vai chegar um paciente aí 9h30, não sei o que é. Fiquei preocupado. Aí ele chegou e falou, olha, ele sabia da minha história. Falei, você trabalhou no Queen Victoria Hospital. É um americano, esse paciente é americano. Você trabalhou no Queen Victoria Hospital? Falei, trabalhei. Pois eu tenho uma médica muito amiga minha que me falou sobre você. Aí eu falei assim, o que você gostaria de fazer? Ele falou, eu quero que você mude o meu rosto. Eu quero que você aponte meu nariz para baixo, quero que você empurre a orelha para frente, coloque o implante de silicone aqui. Ele trouxe o implante de silicone aqui. Eu quero fazer uma plástica de face, mudar o rosto. Aí eu falei assim, olha, esse tipo de cirurgia eu não posso fazer. E ele me ofereceu $50 mil na época.
E eu falei, não, esse tipo de cirurgia eu não posso fazer, isso é contra a ética. E ele queria por quê? Ele falou que era um jogador de cassino, não devia ser um gangster, né? Um gangster. Ele falou que era jogador de cassino e descobriu um método de ganhar na roleta. Então eles não deixavam ele jogar mais, ele era barrado para entrar no cassino. Quer dizer, essa foi a desculpa dele. Então eu gentilmente conversei com ele, ele foi embora e não houve mais nada. Mas existem muitas histórias. Existe uma história de uma cantora famosa americana, que eu não posso falar o nome, em que ela foi fazer uma gravação para a BBC de Londres, e numa festa em Belgravia, e estava com o namorado. E chega o marido, um copo de uísque na mão, um gelo, procurando a mulher. Quando ele viu dançando lá com um amigo dela, ele pegou o copo e bateu assim no rosto dela, no rosto aqui. Aí a orelha ficou pendurada. Aí eu fiz uma cirurgia enorme nela, de um reimplante da orelha, e funcionou muito bem. E ela tinha gravação na BBC no dia seguinte, 2 dias depois. Então eu dei alta de manhã no outro dia, e ela queria fazer a gravação, e ela canta pulando, dançando. Eu fiz ela assinar um termo de responsabilidade. Se a orelha cair no chão, não era culpa minha. Infelizmente correu tudo bem. E essa pessoa eu encontrei 20 anos depois no Maxud Plaza Hotel, fazendo um show em São Paulo. Olha. Passei por ela no hotel, no hall, mas não me identifiquei, porque era ela ia ter uma lembrança ruim daquela época. Não me identifiquei, passei por ela e ficou por isso mesmo. Você poderia contar assim, casos difíceis, Mário, de operações, de coisas? Então eu acho que a cirurgia mais difícil que eu já fiz foi de um garoto, há uns 8 anos atrás, 6 a 7 anos atrás, um paciente que veio de Casimiro de Abreu, um garoto de 8 anos de idade. Interior do Rio, né? Casimiro de Abreu, no interior do Rio. Ele laçou um cavalo e amarrou a corda numa árvore, aí o cavalo espantou, rodou e enrolou o pé dele e arrancou o pé. E geralmente esses reimplantes só têm sucesso se forem realizados no máximo com 8 horas de isquemia. E ele, quando me ligaram de lá, já tinham passado 8 horas. Aí eu falei, já tem 8 horas, não vai dar mais para fazer esse reimplante. Esse tipo de cirurgia eu faço cirurgia filantrópica lá no Hospital São Vicente de Paulo, aqui na Tijuca, das Irmãs de Caridade, a irmã Matilde, que é a coordenadora do hospital. Então eu faço muita cirurgia filantrópica nesse hospital. Então eu falei, olha, se vocês arranjarem um helicóptero... Bom, eu desliguei o telefone e falei que não dava para fazer o reimplante. Assim, depois de uns 3 ou 4 minutos eu falei assim, é criança, eu fiquei com a consciência doendo. Falei assim, olha, veja se a Petrobras arranja um helicóptero e traga esse paciente aqui o mais rápido possível, eu vou tentar. Aí o garoto chegou, já tinha mais de 10 horas de isquemia, e eu sei que... 10 horas de isquemia, que significa... Fora do corpo. E com mais 4, 5 horas da cirurgia, eu sei que foram 14, 15 horas já de isquemia, e a chance de funcionar era 0. E funcionou perfeito, o reimplante pegou, o garoto anda de bicicleta, anda a cavalo. Eu estive lá recentemente, fiz um filme dele andando, pulando. Isso você não pode mostrar, né, Mário? Essas coisas ele não pode mostrar isso, mas isso me deu o maior prazer. Talvez tenha sido uma das cirurgias mais difíceis que eu já fiz. Um reimplante de pé numa criança, fora do tempo normal de isquemia. Mário, ainda voltando para essas questões de grandes acidentes, né? Você tem histórias também na Guerra do Oriente Médio? Em 1973, quando teve a guerra de Israel com países árabes, o governo egípcio fez um acordo e nós recebemos vários pacientes em Londres, no Westminster Hospital, para fazer reconstrução tardia naqueles pacientes mutilados. Então eram pacientes
que vieram a ser operados em 77, 78, eram reconstruções, pacientes sem nariz, sem orelha, aquelas deformidades grandes. Eu tive muita sorte de trabalhar com o Mr. Wilson, que era o cirurgião inglês, médico, cirurgião plástico da família real do Kuwait e da Arábia Saudita. E o Mr. Norman Rowe, que é um cirurgião maxilofacial. Então eu fazia parte dessa equipe e fizemos muitas cirurgias interessantes, já com técnicas mais sofisticadas da década de 70, no final da década de 70 já tinha microcirurgia, então a gente já podia fazer uma cirurgia, por exemplo, fazer uma reconstrução que demorava 2, 3 anos, a gente fazia em 5, 6 horas, já com a microcirurgia, que eu falei, a microcirurgia é a cirurgia dos grandes defeitos. Eu estou vendo aqui um aparelhinho aqui, com o teu nome escrito em inglês direitinho, que eu vou mostrar. Quer dizer, um aparelho que você inventou, né? Para que serve isso aqui? Olha, esse aparelho é um aparelho que eu inventei. Esse aqui foi até fabricado em Londres, pela Dixon. Esse aparelho, ele não tem concorrente na Europa. É um aparelho usado praticamente em todos os países da Europa. E levou meu nome, chama Galvão Nipomarca. É um aparelho para marcar o complexo areolo-mamilar na plástica de mama. Quer dizer, ele faz a tatuagem na auréola e fora da auréola. Então você faz o mamilo, a auréola fica bem redonda. Esse aparelho é usado largamente, vendido. Eu dei a patente para a Inglaterra. Quando você faz a cirurgia do seio... Quando vai fazer quando você vai fazer a reposição, quando vai cortar o mamilo, a auréola grande, tem que medir. O tamanho normal de uma auréola são 4 centímetros. Então você corta com 4 centímetros. E na hora de fazer a reposição, você usa o aparelho outra vez. Para ficar perfeito. Para ficar redondo. É um aparelhinho maravilhoso. Não tem como copiar outro igual. Nunca mais vai ter outro igual. Isso aqui acho que vai ficar durante 100 anos. Ô Mário, a gente está falando de seio, né? Durante muito tempo, até hoje, claro, se usa o silicone? Silicone. Algumas épocas o silicone deu problema, hoje não dá mais? Olha, eu acho que, aí já vou falar sobre uma outra parte, que é a reconstrução de mama. Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer. A reconstrução da mama na paciente mastectomizada por câncer, eu sempre dou preferência à reconstrução com tecido do próprio corpo. E de preferência com microcirurgia. Podemos transplantar essa parte de excesso do abdômen, na plástica do abdômen, aquela parte que a gente joga fora na plástica do abdômen, aquilo pode ser transplantado e fazer uma nova mama. Então a paciente ganha 2 cirurgias, ganha a reconstrução da mama e ganha uma plástica de abdômen. Mas em algumas pacientes que já fizeram plástica de abdômen, esse método não pode ser usado. Então a gente tem que lançar a mão do silicone. Existem vários tipos de silicones, texturizado, várias formas, mas eu dou preferência ao de poliuretano, a prótese de poliuretano. Poliuretano é um tecido sintético usado largamente em cirurgia, tem tela de poliuretano, fio de poliuretano, não dá reação ao corpo, enquanto que o silicone sempre dá um pouco de reação, mas é uma preferência minha pessoal. Sim. Existem vários cirurgiões que usam silicone com bons resultados, mas eu prefiro prótese de poliuretano. E dura muitos anos essas próteses? Eu nunca tirei uma, já há 15 anos que eu uso prótese de poliuretano. Ela tem silicone dentro, mas a parte de fora é poliuretano. Isso para estética também, a mesma coisa? Eu uso de rotina para reconstrução de mama pós-mastectomia ou cirurgia estética para aumentar os seios, eu só uso prótese de poliuretano. Na minha opinião, dá melhor resultado. Hoje em dia, porque antigamente a mulher operava o seio e ficava aquele seio duro, entumecido. Exatamente, né? Porque o silicone dá uma reação. Essas próteses modernas, nem tanto, mas as próteses mais antigas, elas davam uma reação, uma cápsula que fica da espessura de um papelão. E isso comprime a prótese e fica duro, fica calcário. Tem algumas pacientes que eu já operei 15, 20 anos depois para tirar a prótese, e aquilo é igual pedra, é calcário. É dura. É duro. Hoje em dia não, hoje fica uma coisa... As próteses são melhores, hoje em dia não tem mais esse problema. E às vezes também pode se colocar por debaixo do músculo,
que aí se der algum problema o músculo protege. Há várias técnicas de... Existem várias técnicas. Para cada paciente, nós usamos uma determinada técnica. Não existe uma rotina para todos os pacientes. Maria, lipoaspiração. Olha, a lipoaspiração é um procedimento usado de rotina em toda a plástica de mama, toda a plástica de abdômen. Sempre tem uma gordurinha para aspirar. E é um procedimento muito seguro, não tem problema nenhum. Desde que sejam, vamos dizer assim, tomados os cuidados de não aspirar demais. Se aspirar demais, vai dar um desequilíbrio hidroeletrolítico, o paciente vai ter problemas sérios. Tem que ser aspirado pouco e ele é um procedimento para gordura localizada e não tentar emagrecer o paciente com lipoaspiração. É perigoso. São aqueles pequenos excessos de gorduras que tem, o cirurgião vai lá e aspira. Agora existe um excesso de uso na lipoaspiração, então aí é um problema, tem risco. Injeção de gordura também eu não uso. Existem vários cirurgiões que usam com sucesso, mas eu não gosto de fazer injeção de gordura. Sim. Quer dizer, existe hoje no Brasil, não sei nos outros países, mas no Brasil um excesso de cirurgia reparadora, né? Reparadora não, estética, né? Eu acho que no Brasil, a Escola Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 50 anos, dedicou-se mais a difundir a cirurgia estética. E a cirurgia reparadora ficou de lado. Então, a imprensa, a mídia, os pacientes, todo mundo fala mais sobre a cirurgia estética. E a cirurgia reparadora, do mutilado por câncer, do acidentado, que sofreu queimaduras graves, isso é uma cirurgia reparadora que ficou de lado. Mas eu quero te perguntar o seguinte, não há um excesso de mulheres fazendo muita estética? Quer dizer, tem médicos que não... Não, existem pacientes com doença psicológica. Existem pacientes que todo ano vai no consultório de cirurgião plástico para dar uma esticadinha, que elas falam. Então, existem aquelas pacientes que têm uma doença da cirurgia plástica, uma doença da cirurgia, querem fazer cirurgia plástica. Tem medo de envelhecer, né? Na verdade. Agora você me lembrou de uma história da Inglaterra. Não sei se eu devo contar essa. Conta. Mas esse Jerry Moore, esse cirurgião piloto, que foi mandado embora da RAF, porque foi ver a namorada no Spitfire durante a guerra. Você já contou antes? Eu trabalhei com ele em Harley Street, em Londres, durante 5 anos. Aí e todo ano ele operava uma senhora, uma velhinha, tirava assim um dedo de pele, suturava, meio centímetro, suturava, e uma dessas eu entrei. Aí ele tirou lá 3 milímetros aqui e mandou eu fechar, e foi embora fumar o cachimbo. Aí fiquei lá suturando aquilo. Aí quando chegou no vestiário, eu falei assim, Mr. Moore, eu não concordo com esse procedimento, vai me desculpar, eu queria que o senhor me explicasse. Aí ele falou assim, não, isso aí é mais psicológico, eu não cobro dessa paciente, não tenho honorário, todo ano ela quer fazer uma coisinha, eu faço, ela acha que ficou ótima, ficou maravilhosa, em vez de tomar remédio, ela faz isso. Pois essa paciente, ela veio a falecer alguns anos depois, ela não tinha herdeiros e deixou toda a fortuna para o Mr. Moore. Quem sabe aparece algum para você. Um abraço. Obrigado. Foi um grande prazer estar com você. Obrigado. Um abraço.